Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, e se você quer entender o processo de como eu faço a transformação de cada sorriso, acompanhe aqui esse vídeo até o final. Eu sou o Rogério Pena e aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre estética dental, transformação de sorriso e tudo que envolve um tratamento de alto padrão, com naturalidade, segurança e sofisticação. Então já aproveita agora, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para quem realmente valoriza a excelência, estética e saúde de uma verdadeira potência do seu sorriso. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que muita gente vê pronta, mas quase ninguém conhece por inteiro. O meu processo completo para transformar um sorriso. Porque quando alguém vê um antes e depois, normalmente enxerga apenas o resultado final. Vê a foto, vê a mudança, vê o impacto, mas não vê aquilo que aconteceu antes. Não vê o estudo, não vê o critério, não vê o planejamento, não vê a responsabilidade que existe por trás de um sorriso, que precisa, claro, ficar bonito, natural e coerente com o rosto da pessoa. E é justamente isso que separa um trabalho comum de um trabalho realmente bem feito. Transformar um sorriso não é simplesmente mudar dentes, é conduzir um processo que envolve técnica, visão estética, sensibilidade e precisão em cada detalhe. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu conduzo e como eu penso nesse tipo de transformação. Tudo começa no diagnóstico e não no procedimento. Esse é um ponto muito fundamental. Muita gente acha que o processo começa quando o paciente senta na cadeira para colocar uma lente, fazer uma faceta ou iniciar alguma intervenção estética. Mas, para mim, o processo começa muito antes disso. Ele começa no diagnóstico. Porque antes de pensar em qualquer tipo de mudança, eu preciso principalmente entender exatamente quem é esse paciente, como ele sorri, como ele fala, como o rosto dele se comporta e o que, claro, incomoda e principalmente o que faz sentido para ele. Cada sorriso tem uma história, cada rosto tem uma linguagem, cada paciente chega com expectativas, inseguranças e desejos diferentes. Então, o primeiro passo não é executar. O primeiro passo é compreender a estrutura dental, é compreender aquela harmonia facial, é compreender a saúde bucal como um todo, é compreender qual transformação pode ser feita de forma elegante, segura e natural. Porque um sorriso bonito não pode ser apenas pensado de forma isolada. Ele precisa conversar com o rosto como um todo, inteiro. Eu não trato apenas dentes, eu trato harmonia. Esse talvez seja um dos princípios mais importantes do meu trabalho. Quando eu avalio um caso, eu não olho apenas para os dentes, eu olho para aquele conjunto como um todo. Eu olho para a face, para os olhos, para o cabelo, da pele. Eu olho para a proporção entre a largura e a altura dos dentes. Eu olho para a expressão do paciente, porque aquele sorriso de alto padrão não é apenas aquele que chama atenção, só porque está muito branco ou muito alinhado. Um sorriso de alto padrão é aquele que parece certo, é aquele que valoriza a pessoa sem roubar aquela identidade. É aquele que transmite refinamento, sem parecer artificial. Então, desde o início, meu foco não é apenas deixar aquele sorriso bonito. Meu foco é construir aquela harmonia. E a harmonia exige leitura estética, exige critério, exige saber aonde aquele paciente quer ir. Porque muitas vezes o luxo está na sutileza. Exige uma escuta muito importante antes de qualquer decisão. Uma transformação de sorriso também passa por conversa. E é isso que eu valorizo e muito. Antes de qualquer planejamento, eu preciso ouvir o paciente, entender o que ele espera, entender, claro, o que incomoda a ele. É entender o que ele já viveu antes, entender se ele quer algo um pouco mais discreto, mais iluminado, mais extravagante, mais jovem, mais elegante, porque um bom resultado não nasce apenas na técnica do dentista, ele nasce do encontro entre a visão do profissional e a expectativa do paciente. Só que essa expectativa, ela precisa ser filtrada com responsabilidade. Nem tudo que o paciente pede é necessariamente o que vai valorizar aquele rosto. E é aqui que entra a experiência clínica, porque o meu papel não é apenas simplesmente executar um desejo. Meu papel é orientar, é mostrar possibilidades e conduzir para a escolha mais inteligente, mais segura e mais sofisticada. O planejamento é onde o sorriso começa a ser desenhado. Depois que eu entendo o caso, vem uma das etapas mais estratégicas de todo o processo, o planejamento. É aqui que está uma diferença enorme entre um tratamento bem conduzido e um tratamento feito de maneira apressada. O sorriso não pode ser apenas improvisado, ele precisa ser planejado com intenção. E é nessa fase que eu começo a definir proporções. Pensar em formato, pensar em comprimento, pensar em volume, em cor, pensar naquele sorriso se realmente vai se comportar no rosto daquele indivíduo. Tudo precisa ser pensado de forma personalizada, estratégica, porque não existe um sorriso premium feito em série.
Cada caso pede leitura, pede direção, pede cuidado. E quando esse planejamento é bem feito, o resultado final deixa de ser apenas impactante, ele passa a ser coerente. E coerência estética é uma das maiores marcas de nosso trabalho, um trabalho sofisticado, porque saúde e estética caminham juntas. Esse é um ponto inegociável. Toda transformação estética precisa respeitar a saúde bucal. Não existe aqui estética de excelência sem base funcional. Então, sim, durante todo o processo, eu também avalio se existe necessidade de corrigir algo antes, se há desgastes, se há desalinhamentos importantes, se existe alguma condição que precisa ser avaliada previamente, se o paciente realmente está apto para receber aquele tipo de intervenção. Porque um resultado bonito precisa ser sustentável, e não adianta ter uma estética bonita se o problema vai vir amanhã. Por isso eu sempre digo, estética de alto padrão não é exagero, é inteligência. É beleza com critério, é transformação com responsabilidade. A execução precisa respeitar aquilo que foi planejado. Depois de diagnosticar, ouvir, analisar e planejar, vem a fase mais importante, a execução. É aqui que mora um erro comum da percepção. Muita gente que acha que uma vez decidido o tratamento, o resto é automático. E não é. A execução exige precisão em cada detalhe. Cada escolha interfere no resultado final. A adaptação, o contorno, a espessura, a integração com os dentes naturais, a naturalidade da cor, a forma como a luz se comporta na superfície. Tudo isso faz uma grande diferença. Quando a execução é bem feita, o sorriso ganha naturalidade. Quando não é, mesmo que o paciente não sabe explicar tecnicamente o que aconteceu, ele sente que parece que algo é artificial, não combina com ele. Por isso que eu tenho compromisso claro com fidelidade ao planejamento, porque um bom resultado não pode depender apenas da sorte. Ele precisa ser construído com método. Naturalidade é uma das metas mais difíceis e mais valiosas. Muitas pessoas ainda associam a transformação de sorriso a uma mudança muito visível, quando quase exagerada. Mas na minha visão, o melhor resultado é aquele que impressiona, sem parecer forçado. É quando alguém olha e pensa, essa pessoa tá diferente, mas não consegue enxergar exatamente o que foi feito naquele sorriso. Não sabe o motivo. É quando o sorriso transmite beleza, frescor, elegância, sem perder identidade. E essa naturalidade não pode acontecer por acaso. Ela é fruto de equilíbrio. Equilíbrio entre estética e função, entre clareza e discrição, entre presença e sutileza. Esse tipo de resultado exige o mais alto nível do profissional. Exige muito estudo, muita sensibilidade, mais repertório, mais maturidade estética. Mas é exatamente isso que faz um sorriso sair do comum. O resultado final não é apenas visual. Quando o sorriso é transformado com excelência, o impacto não fica restrito apenas ao espelho. Ele aparece no comportamento, na forma como a pessoa sorri, na forma como ela fala, na forma como ela se posiciona, na confiança que ela passa a ter. E isso é algo que eu vejo com frequência. Muitos dos nossos pacientes chegam inseguros, retraídos, escondendo o sorriso, evitando algumas fotos, evitando principalmente sorrir com liberdade. E ao final do processo, existe uma mudança drástica, que vai muito além da odontologia. Existe uma mudança de presença, e isso é muito poderoso. Porque no fundo, um sorriso bem construído não entrega apenas estética, ele devolve segurança. O que torna esse processo realmente premium? Se eu tivesse que resumir, eu diria que em um processo premium é aquele que nada é feito no automático, tudo é pensado nos detalhes, o paciente é ouvido, o rosto é analisado, a saúde é respeitada, o sorriso é muito bem planejado. A execução é precisa e o resultado final é aquele guiado por naturalidade, sofisticação e coerência. Não se trata aqui apenas de transformar dentes, se trata de elevar a imagem da pessoa com inteligência estética. E é exatamente isso que eu busco em cada caso. E se você gostou de conhecer um pouco mais sobre como eu conduzo os meus casos, aqui é a transformação maravilhosa que você vê nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu compartilho conteúdos riquíssimos para quem quer entender um pouco mais sobre estética dental e um nível muito mais avançado. Eu sou Rogério Pena e esse canal foi feito para quem valoriza saúde, beleza, naturalidade e uma grande excelência. E agora me conta aqui nos comentários, o que você mais valoriza em um sorriso bonito? É naturalidade, brancura, harmonia com o rosto ou aquela discrição? Eu quero saber a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo.